dia, boa tarde, boa noite, meu amigo, boa madrugada, você que está acessando essa videoaula de madrugada. Parece que o início da aula é sempre o mesmo, mas não é, cara. Eu sou o professor Jorge Augusto, professor de Biologia da família LAC Concursos, mais especificamente da família LAC Enem, e estou aqui para lhe ajudar hoje num processo interessante, que é o processo de revisão, né? Você vai falar assim, pô, Jorge, mas você vai revisar? Claro que eu vou, a matéria é gigante, é grande, né? É importante a gente uma horinha parar para dar uma afinada no sangue, né? Como a gente diz por aqui, para dar uma meter o dedo na ferida para mostrar realmente, isso aqui é mais comum, isso aqui é menos comum, né? E agora a gente vai chegar nesse ponto, tá legal? Com grande prazer que, né, a gente te recebe mais esse processo aí, mais essa linha de revisão, tá legal? Então, vamos revisar hoje, né, a fisiologia humana. Tu lembra da fisiologia humana? Tu lembra? O corpo humano, meu amigo. Fisiologia é o funcionamento, né? A gente dá, na verdade, uma olhada na anatomia e na fisiologia do ser humano, tá legal? Então, nesse corpo maravilhoso, olha só. Te digo o seguinte, hoje a gente vai detonar, hoje a gente vai tentar pegar as minúcias diretas aqui do nosso sistema de nutrição. Sistema de nutrição, né? Melhor, aparelho de nutrição. A gente viu que tudo começa lá na célula, não é verdade? Unidade básica de formação de um organismo, a célula. Conjunto de células, tecido. Conjunto de tecidos, um órgão. Conjunto de órgãos, um sistema. Conjunto de sistemas, um aparelho. Conjunto de aparelhos, aí sim o organismo. Tá legal? Então, o que a gente vai fazer? Hoje a gente vai dar uma olhada no aparelho de nutrição. O aparelho de nutrição está diretamente ligado aos sistemas, né, do corpo ligados à nutrição. Tá legal? Pode ver que a terminação deles é a mesma. Quais são eles, Jorge? São só 4, meu amigo. Você precisa saber. Também de nutrição só tem 4, né? Que seria aí sistema digestório, sistema respiratório, sistema circulatório, sistema urinário. Pode ver que a terminação é a mesma, essa terminação significa nutrição. Tá legal? Então vamos dar uma olhada nisso? Vamos embora, né? A gente começa por qual? A gente começa por lá, pelo aparelho, pelo sistema digestório. Digestório? Lembra, sistema digestório. 2 funções ligadas ao sistema digestório. Primeira função, digerir. Pô, mas eu já sabia. Pô, mas espera, o que é digerir? Digerir é a mesma coisa que fragmentar, destruir, diminuir. Segunda função, qual é? Nutrir. Então, existe a fragmentação, a destruição, a diminuição e a absorção. Tá legal? Então, ao longo desse sistema, nós teremos aqui diretamente a fragmentação do alimento, a transformação do alimento em nutrientes, tá? E a nutrição, que é a absorção. Tá legal? Jorge, mas quando você fala de nutrientes, como é isso? Nós temos tipos diferentes de nutrientes, é também um processo de classificação. O mais comum de você achar é um processo de classificação de nutrientes, né, em 3 tipos de nutrientes, enquanto, né, as principais funções exercidas no organismo. Tá certo? Primeiro tipo são os construtores. São aqueles ligados diretamente à construção da estrutura do organismo. Nós temos aí 2 grupos bem visados. Tá? Não são os únicos, mas muito bem visados, citados em prova. Nós temos aí as proteínas e os lipídios. Segundo grupo, os energéticos, são aqueles que vão levar energia ao organismo. Pô, quais são eles? São os lipídios são riquíssimos em quantidade de energia, são moléculas gigantescas, né? Se a gente for demonstrar ainda mais, onde existe uma grande taxa energética. E a gente acabou falando disso numa outra aula, falando que o tecido subcutâneo, né, o tecido adiposo, é aquele que tem uma grande taxa de gordura guardada nas suas células, que são os adipócitos. Então, energia, né, é armazenada principalmente através do tecido adiposo. Então, energético, nós temos os lipídios e também nós temos os carboidratos, que nós podemos chamar de hidratos de carbono, que nós podemos chamar, né, de glicídios.
tudo bem? Ou simplesmente açúcares, como exemplo, né, da glicose, como é o exemplo aí direto, né, da frutose, da lactose, ou então de glicídios macroscópicos, né, como é o exemplo aí do amido. Tudo bem? Legal? Beleza? Lembra disso? Né? E nós temos aí também os reguladores. Como reguladores, nós podemos apresentar diretamente a água, nós podemos apresentar também as fibras vegetais que regulam o funcionamento do nosso intestino grosso, e nós podemos achar também as vitaminas e sais minerais. Aí eu destaco para você as vitaminas, que vira e mexe, né, caem vitaminas em algumas provas. Tá legal? Pô, Jorge, mas as vitaminas normalmente caem como? Caem normalmente as principais vitaminas ligadas diretamente à falta delas. A falta das vitaminas nós chamamos de avitaminoses. Quais são as principais avitaminoses? Bom, são ligadas às principais vitaminas. Vamos dar uma olhada nisso? Depois a gente volta um pouquinho no sistema digestório, tá? Olha lá. Então, primeiro, a gente classifica as vitaminas em lipossolúveis e hidrossolúveis. Lipossolúveis, aquelas solúveis em quê? Em gorduras, em óleos, né? Então, e as hidrossolúveis em água. Então, olha só, lipossolúveis aqui, galera. A, D, E e K, tá legal? Aqui a gente coloca a função, né? Ó, vitamina A, desenvolvimento dos ossos, dos dentes, visão, né? Mucosas e pele. A gente associa muito ao coelhinho, né? Que come muita cenoura, né? A cenoura é muito rica nesse tipo de vitamina, e aí, né, vai enxergar muito bem, né? Os desenhos animados acabam mostrando bastante isso, tá? A sua carência, né? A carência aí, a falta, né? A avitaminose, que é o que normalmente interessa nas provas, vai causar o que a gente chama de xeroftalmia. Caraca, que nome! Não, calma. Xeroftalmia é o quê? Dificuldade, possibilitando dificuldade de enxergar à noite. Então, coloca xeroftalmia, cegueira noturna, dificuldade de enxergar à noite. Tá legal? Secura da pele e mucosas, né? Atraso do crescimento, perturbações ósseas. Tá legal? Então, quando se fala aí de vitamina A, liga a cegueira noturna, também chamada de xeroftalmia. Tá? Muito encontrado aí no óleo de fígado de bacalhau. Já tomou óleo de fígado de bacalhau? Minha mãe adorava me dar óleo de fígado de bacalhau. Eu acho que era a hora que ela se vingava de todas as bagunças que eu fazia em casa. Na hora do almoço, um pouquinho antes, ela falava, toma isso aqui. Ai, meu Deus do céu. Era tomar aquilo para tentar vomitar. Horrível, tá? Hoje ainda tem, hoje o pessoal ainda coloca um pouquinho de um saborzinho ali, mas não sei. Na época de moleque, na época que eu era guri, caraca, aquilo era horrível. Entendeu? Bem, óleo de fígado de bacalhau, fígado, leite, ovos e cenoura. Vitamina D. A vitamina D, ela permite a absorção de cálcio. Muito ligado no início da vida, quando você vai levar, né, os bebês aí para tomar aquele banho de sol no início da manhã, tá legal? A falta desse tipo de vitamina no início da vida vai proporcionar o não desenvolvimento ósseo e um problema chamado de raquitismo, tá? A gente também acha no óleo de fígado de bacalhau, né, fígado, leite, gema de ovo, manteiga, tá? E também existe o estímulo solar, tem que lembrar do estímulo solar ligado à absorção de cálcio, tá? Vitamina E é aquela que tem em algumas sementes, como é o caso aí do amendoim. A pessoa, amendoim dá potência sexual. Não, amendoim não dá potência sexual. Quem falou que amendoim dá potência sexual? O amendoim está ligado à produção de células reprodutoras, tá certo? Por conta desse tipo de vitamina. E não vontade de fazer sexo, tá? Dizendo que o Viagra é natural, mas também tem uma grande taxa, né, de lipídica ali. Então, dá uma grande taxa de energia. Mas vontade de fazer sexo é uma outra coisa. Tá? Então, olha só, combate à esterilidade. Tá? Eu coloco aí, né, a gente falou de algumas sementes, né, na fala da soja, da banana, do azeite, dos ovos. Vitamina K, indispensável, né, para evitar hemorragia, chamada vitamina anti-hemorrágica. Então, tu sabe que a falta de vitamina K vai proporcionar diretamente, né, dificuldade de coagulação. Então, olha só, vitamina A, a falta causa xeroftalmia ou cegueira noturna. Vitamina D,
raquitismo. A falta vai causar raquitismo. Vitamina E, a falta, né, vai dar problema no processo de reprodução. Vitamina K, dificuldade de coagulação sanguínea. Ainda temos ainda as hidrossolúveis, olha lá, a gente sinaliza aí o escorbuto, né, que é a falta de vitamina C, né, então a vitamina C, né, a falta vai causar o escorbuto, olha só, escorbuto muito chamado de doença de marinheiro. Por que doença de marinheiro? Porque era bastante desenvolvida, né, na época das grandes navegações, né, pelos marinheiros. Por quê? Porque você imagina, outro dia eu estava estudando com a minha filhinha e o pessoal estava descrevendo a vinda da família real, né, para o Brasil. E uma parte do texto falava que, né, a família real primeiro chega na Bahia e depois se direciona para o Rio de Janeiro. Da Bahia para o Rio de Janeiro, levou um mês. É muito tempo, gente. Um mês. Se você for de carro, você chega N vezes mais rápido. Da Bahia até o Rio de Janeiro, um mês de barco. Então, você imagina, da Europa até a Bahia. Quanto tempo demorou? O texto não falava, tá? Mas calculo aí que seja por bem mais de um mês, né? Então, você imagina que nesse trajeto, o que as pessoas consumiam ao longo da viagem? As pessoas consumiam provavelmente peixe, consumiam melado, consumiam água da chuva, pouquíssima coisa. E é lógico, frutas, dificilmente. Então, mas frutas cítricas, onde eu acho a vitamina C, aí mesmo que, como diz minha mãe, necaticatibiriba, né? Então, você imagina que, caraca, as pessoas teriam deficiência nesse tipo de vitamina. E aí, isso era retratado na boca. Por quê? Porque as gengivas ficavam inchadas, os dentes apodrecidos, os dentes caíam, né? E até mesmo a arcada dentária acabava apodrecendo, em casos extremos. Então, isso era muito comum nos marinheiros. Por isso, chamado doença de marinheiro, ou simplesmente, ou melhor, né, cientificamente, escorbuto, o nome correto. Tá legal? A gente tem aí ainda a chamada beriberi, né, uma doença nutricional causada pela falta de vitamina B1, tianina, no organismo, resultando em fraqueza muscular, problemas gastrointestinais, problemas respiratórios e problemas cardiovasculares. Então, a falta de vitaminas do complexo B, né, se cita muito esse termo, que é o beriberi, que dá esse conjunto todo, sem falar na parte referente ao sistema nervoso, tá legal? Que chega a atingir o sistema nervoso. Para ajudar nessa nossa análise, a gente tem aí, né, uma pirâmide. Olha lá, né, uma pirâmide alimentar. Lógico que isso aqui pode variar e deve variar de acordo com as atividades, né, de cada um. Você imagina que eu, uma pessoa sedentária, levanto só copo e garfo, eu não posso ter uma pirâmide alimentar como essa. Sabe a pirâmide alimentar aqui? É a pirâmide do Thiaguinho, né? O Thiaguinho, que Thiaguinho é um atleta, Thiaguinho, pô, joga futevôlei, surfa, nada, triatlon, né? O Sidney também é outro aí que acaba, né, fazendo, pô, sendo um grande jogador de futebol. Nunca vi ele jogar, mas ele diz que é muito bom, né? Mas, bem, ele vai ter uma pirâmide assim. Meu Deus do céu, isso aí tem que ser mudado para mim. Menos doces, açúcares, entendeu? Porque eu não gasto tanto. A minha atividade física é reduzida, né? Então, mas na maior parte das pessoas que têm, né, uma atividade física legal e tal, você vai ver que existem, né? Existe essa ideia aqui. Na base, pães, cereais, né? Aí tubérculos, né, e algumas raízes, onde você vai ter uma grande taxa de nutrientes. Na segunda etapa, verduras e legumes e frutas, tá? Um pouco mais acima, leites e derivados e algumas leguminosas, né, e peixes e carnes, e lá em cima, no último, óleos e gorduras. E eu faço tudo errado. Isso aqui, para mim, é lá na base. Porra, que isso, Jorge? Sério? É lá na base, né? Lógico, aí né, um dia eu fui almoçar num local, né? E aí, o local assim, onde almoçava aquele pessoal de trabalho braçal, né? Pessoal que descarrega caminhão. Então, eu sentei e fui só observando o prato das pessoas, né? Bom, porque não tem como não observar, você que não está acostumado. É um pouquinho de feijão, uma base de arroz que vai fazer isso aqui, ó.
Caramba. Aí o cara coloca batata frita, assim, presa do lado, eu olhando, né? Aí coloca, né, um pouquinho de salada em cima e uma carne assim no topo, no cume. Parece um monte. Cara, eu fiquei extremamente impressionado. Como o cara consegue montar um prato daquele jeito? Porque tem que ser quase um engenheiro para arquitetar aquilo ali, porque é muito difícil. Mas, né, eu observei, eu falei, porra, está de acordo com a atividade física do cara. Ele precisa de muito mais alimento energético do que eu. Por quê? Porque ele realiza, né, um trabalho físico. Então, os alimentos energéticos têm que estar em maior quantidade. Bem, é uma ideia para te mostrar como a coisa pode variar de um indivíduo para o outro. Tá legal? Mas, né, pirâmide alimentar. Bem, rapidamente a gente volta lá no sistema digestório, falando que o sistema digestório, né, é formado por tubo digestório e glândulas anexas, ou posso até citar órgãos anexos, aonde na boca o alimento sofre um processo de mastigação, insalivação e ensalivação. Lembra? Depois ele vai ser deglutido e vai passar pela faringe caindo no esôfago, onde vão existir movimentos peristálticos, movimentos musculares involuntários que vão levar o alimento, né, através do tubo digestório para no estômago. No estômago existe um processo químico que é chamado de quimificação. Na quimificação é lançado sobre o alimento o suco gástrico, um suco extremamente ácido, pH equivalente a 2, onde vai existir detonação, quebra, destruição aí direta, né, de quem? De proteína. A ação é sobre proteína, principalmente. Tá legal? Do estômago vai para o intestino. Primeiro intestino é chamado de intestino delgado. Tá legal? No intestino delgado, né, o pH é alterado, vai para 8 através do lançamento de bicarbonato. Quem é que produz bicarbonato? Fala daí. Ah, eu ouvi, né? É aqui, ó, o nosso pâncreas. Então, o pâncreas lança o bicarbonato, tentando fazer um processo de neutralização, o que vai levar o pH do alimento de 2 para 8. Tá legal? O alimento, né, vai ser, né, acrescentado a ele, né, 2 sucos aí, primeiramente. O primeiro suco vai ser o suco pancreático, né, que vai quebrar uma série de alimentos. Depois do suco pancreático vai vir a bile, né, produzida pelo fígado e lançada pela vesícula biliar. Posteriormente, tem o terceiro suco, que é o suco entérico. Esse processo em que o suco entérico, a bile, o suco pancreático agem sobre o alimento é chamado de quilificação. Destruo, detono, decompõe o alimento e absorvo. Absorvi, o que sobra passa para o intestino grosso. E no intestino grosso eu vou formar as fezes, absorvendo, né, água, sais minerais e vitaminas. Absorvo. O que sobra passa pelo reto para fora do organismo, são as fezes. Tudo bem? Beleza. Bem, segundo, né, sistema, né, já que a gente está na fisiologia, é o sistema respiratório. Função do sistema respiratório: caraca, fazer a troca de gases. Preparar o ar, conduzir o ar para fazer a troca de gases. Jorge, quais são as partes do sistema respiratório? Bem, a gente divide o sistema respiratório aqui em vias respiratórias, né, pulmões e músculos respiratórios. Vias respiratórias começam nas fossas nasais, né, onde o ar é filtrado, umidificado, né, e aquecido. Então, aqui eu filtro, aqueço, umidifico o ar. Tá legal? Vai passar para a faringe, né? A faringe vai conduzir, né? Aí cai na laringe. Na laringe existe uma tubulação que é a traqueia. Então, as vias respiratórias lá: fossas nasais, faringe, laringe, traqueia. A traqueia, ela se bifurca, tá? Em brônquios. Os brônquios se bifurcam de novo, pelo menos umas 3, 4 vezes. Né? Os brônquios vão formar os bronquíolos vão se dividir em pelo menos mais 3 vezes, formando os bronquíolos primários, secundários e terciários, aonde nós acharemos os alvéolos pulmonares, local onde existe a troca de gases. Função: captar quem? O oxigênio. Função: eliminar quem? O gás carbônico. Como é que é o nome dessa troca de gases? Hematose. Então, o processo de hematose é aquele, né, responsável pela troca de gases que vai ocorrer
nos pulmões. Tá legal? Bem, quando o sangue pega o oxigênio para transportar, ele tem que levar até onde? Tem que levar até os tecidos. Então, vamos dar uma olhada melhor nisso. Ó. Olha só. A gente está vendo aqui, né, diretamente, que vai existir um controle, né, do fluxo respiratório. Eu quero te mostrar aqui que eu tenho, né, os músculos respiratórios, vou voltar um pouquinho o slide para te mostrar. Um que está aqui, ó, diafragma, e outros que estão aqui, que são os intercostais. Então, eu tenho diafragma e intercostais, realizando, né, a alteração da pressão interna. Então, eu tenho aí diafragma e intercostais, né? Eu tenho movimentos proporcionados por eles de inspiração e expiração. Inspiração, entrada de ar nos pulmões. Expiração, saída de ar dos pulmões. Então, olha só, inspiração, diafragma contrai, intercostais levantam o tórax. Diminui, ó, abaixa, levanta. Abaixou e levantou, o que vai acontecer? O tórax se abre. Se o tórax se abre, a pressão interna diminui, o ar entra. Então, na inspiração, existe contração dos músculos diafragma e intercostais. O diafragma contrai abaixo, os intercostais abrem, repuxando. O que vai acontecer? O tórax abre, a pressão interna diminui, o ar entra. O ar entrando, né, vai ser realizada a troca de gases. Falei que quem transporta, né, o oxigênio, principalmente pelo sangue, é chamado de hemácias. Hemácias são células arredondadas, anucleadas, ricas em um pigmento de cor avermelhado. Como é que é o nome? Hemoglobina. Perfeito. A hemoglobina é uma molécula, né? É um pigmento, né, que tem na sua composição ferro. Quando falta ferro, falta hemoglobina. Se falta hemoglobina, falta hemácia. Se falta hemácia, existe uma doença chamada de anemia ferropriva, privado de ferro. Vai ter dificuldade de captar e levar o oxigênio para as células. Nas células, né, esse oxigênio ele acaba sendo, né, utilizado na fragmentação, na destruição, na detonação de quem? Da glicose, processo de respiração, onde se produz energia. Então, quanto maior a taxa de oxigênio, maior a taxa de energia. Então, volta um pouquinho. Quanto maior a taxa de hemácia, maior a taxa de transporte de oxigênio. Quanto maior a taxa de transporte de oxigênio, maior também a produção de energia. Tudo bem? Beleza? Olha só. Quem é que controla esse fluxo respiratório? Ah, está lá no sistema nervoso central. Ah, é um órgão chamado de bulbo. O bulbo controla isso através de quem? Através diretamente da acidez ou basicidade do sangue. Meu amigo, agora sim eu vou para esse esquema. Ó. Conforme existe a eliminação de CO2 para o sangue, por quê? CO2, né? Eu levei o oxigênio entrou na fragmentação da glicose. Nesse processo existiu a formação de gás carbônico. Tá legal? O gás carbônico ele é eliminado, né, para o sangue. Tá legal? Então, como é que isso é transportado? Por uma parte acaba se dissolvendo no plasma. E outras existem proteínas de transporte. Tá? Entre, né, elas, a gente coloca aqui a hemoglobina. Só que tem o seguinte, você vai ter que lembrar desse esqueminha. Ó. Você vai ter que lembrar que o CO2, a maior parte dele é transportado como aqui, ó, como, né, bicarbonato, né, tá aqui, H2CO3, né, melhor, ácido carbônico, H2CO3, e bicarbonato, né, HCO3-. Você vai ter que lembrar disso, tá legal? O que vai acontecer aí? Vai acontecer que o CO2 e a água reagem. Por quê? Porque você tem que lembrar que na fórmula de respiração celular, a gente tem lá a glicose, C6H12O6, mais 6O2, produzindo energia, tá legal? Aí são 38 ATPs, não vai poder esquecer desses 38 ATPs, a gente já conversou sobre isso. Água e gás carbônico. Essa água e gás carbônico, quando está sendo mostrado, né, nesse slide, vai formar H2,
CO3. Eu posso dizer que quanto maior é o processo de produção de energia, maior também é a formação de água e CO2 e maior vai ser a acidez, porque mais vai se produzir H2CO3. O que é isso? Ácido carbônico. Então, o processo de respiração celular, ele acidifica o sangue. Tá legal? Lógico que existe uma neutralização disso, que é feito através da hemoglobina. A hemoglobina ela capta um hidrogênio do H2CO3, né, do ácido, formando HCO3-, que é uma base, que é o bicarbonato. A maior parte do CO2 da água é transportado desse jeito. Como o quê? Como bicarbonato, HCO3-. Isso mantém aí o sangue, né, ligeiramente, né, básico. Tá legal? Com um pH mais ou menos de 7,3, 7,4, quando muito ácido, 7,2. Tá bom? Ó, olha o esqueminha que eu trago aqui. Quer ver? Veja bem. Olha lá, ó. A gente está mostrando aqui a troca de gases que vai ocorrer lá no pulmão. Tá? Veja bem, vem a hemoglobina com H+, né? Porque a gente falou que o H2CO3 ele é formado pela adição de água e CO2, não é verdade? Água mais CO2 é H2CO3, né? Ácido carbônico. Tá? Aí existe a hemoglobina que vai tirar um hidrogênio. Aí fica um H+, e HCO3-. Então, estou te mostrando aqui que o oxigênio tem uma grande afinidade com a hemoglobina. E quando o oxigênio encontra com a hemoglobina, esse hidrogênio, né, pego pela hemoglobina para formar o HCO3-, é liberado. Opa, automaticamente se forma aqui HB, né, com oxigênio, isso aqui é chamado oxihemoglobina, e esse hidrogênio ele não vai ficar perdido, porque esse hidrogênio ele vai voltar para quem? Para o HCO3, formando o ácido carbônico. O ácido carbônico é convertido posteriormente em CO2 e água, e é lançado para fora do organismo. O mais importante nessa estratégia, nessa análise, é que quanto mais ácido o sangue, mais estimulado está o bulbo. Então, quanto maior é o processo de respiração, mais acidificado é o sangue. Quanto mais acidificado é o sangue, maior é o fluxo respiratório, inspiração e expiração, feito pelo bulbo. Se você tem uma atividade pequena, se você produz, né, pouca respiração celular, você vai produzir também pouca água e CO2, então pouco ácido carbônico. Se você produz pouco ácido carbônico, o que vai acontecer? Pô, o bulbo, o ácido carbônico vai ser reduzido. Se o ácido carbônico é reduzido, o bulbo também não é estimulado. Tudo bem? Legal? Tem que lembrar de alguns processos. A inibição do processo de respiração proporciona a inibição do fluxo respiratório. Falando que a inibição do processo de respiração celular, tem que lembrar disso, respiração celular, se não tem a respiração celular aeróbia, não se forma ácido carbônico e o bulbo não é estimulado. Tudo bem? Por exemplo, muito comum em prova, o cianeto. O cianeto impede a terceira etapa da respiração aeróbia. Impedindo a terceira etapa da respiração aeróbia, não se forma, né, CO2 e água. Não se formando esse CO2 e água, não se formando, né, o ácido carbônico, porque o CO2 vai juntar com a água para formar o ácido carbônico. Se não existe isso, o ácido carbônico, o que vai acontecer com o pH? Pô, o pH fica alto, né, porque eu estou tirando o ácido. Então, o que vai acontecer? O bulbo não vai ser estimulado. E o indivíduo vai morrer asfixiado. Por isso que quando a gente fala diretamente, né, em casos de problema de incêndio, ou então, né, o cianeto realmente é um veneno, né, muito comum, deixa eu ver, naquele peixinho que os japoneses gostam, né, de cortar, né, aquele baiacu. Caraca, tem cara que, pô, gosta no Japão de comer baiacu. Né? O baiacu, porra, é um peixe apreciado. Mas o cara, porque vai, né, fazer lá, preparar o baiacu, precisa fazer uma faculdade para aprender a limpar o baiacu. Porque o baiacu tem uma bolsa, né, onde ele guarda o veneno. E o veneno é a base de cianeto.
Se o indivíduo não souber limpar, ele vai envenenar a carne, o cara vai comer, né, essa carne e vai morrer. E não vai ter jeito, porque aí você está falando de impedimento de respiração das células. Como é que você vai desintoxicar o cara? Não vai. Então, é algo extremamente arriscado. Eles gostam, né? Mas o cara sabe limpar direitinho, então tem cara que vai lá, né, 2, 3 vezes por mês para passar por essa adrenalina. Será que o cara limpou direitinho o baiacu? Será que eu vou morrer ou não? Né? Isso é dado pelo cianeto. Então, não esquece, meu amigo. Tá? Isso é o mais importante. O processo aí de controle de movimentos respiratórios. Destaco isso para a nossa prova. Tá? Bem, então, sistema, primeiro, digestório. Segundo, sistema respiratório. Terceiro, sistema circulatório. Pô, o nosso sistema circulatório é um sistema circulatório, né, uma circulação que nós temos fechada, dupla e completa. Fechada, porque só ocorre dentro de vasos sanguíneos. Dupla, porque ocorre em 2 etapas principais, a pequena e a grande circulação. E completa, porque ela termina no mesmo lugar que começou. Vai ver que o nosso sistema circulatório hoje tende a ser chamado de sistema cardiovascular. Por que cardiovascular? Cardio, coração, vascular, vasos sanguíneos. Então, é um sistema formado de coração e vasos sanguíneos. Tá certo? Nosso coração, uma bomba muscular cavitária. Cavitária? É formado de cavidades. Existem 4 cavidades. Olha lá, ó. 2 átrios e 2 ventrículos. Tá legal? Ah, Jorge, eu me lembro de ver num livro antigão, que, pô, quem gosta de livro antigo é legal. Pô, eu tenho alguns livros também bem antigos. Eu tenho a esperança que um dia vai valer dinheiro. Né? Eu tenho uns livros de 100 anos, né? Eu quero esperar fazer uns 200 anos para dar para o meu neto, né? Meu bisneto. Pô, sai ver tantos? Eu acho que não. Mas, né, para se tornar um livro raro, eu acho que, né, um dia eles vão valer mais do que eu possa imaginar. Mas, né, com a nomenclatura totalmente, né, diferenciada, totalmente louca, né? Então, né, alguns livros bem antigos a gente acha o termo aurícula. A aurícula é a orelha, né? Não é que o coração não tenha, mas não é a cavidade do coração que é, né, que é, na verdade, hoje chamado de átrio. Então, nós temos 2 átrios e 2 ventrículos. Cavidades que recebem sangue são átrios, cavidades que empurram, que expulsam, que estimulam a saída são os ventrículos, tá legal? Dentro dessa brincadeira também existem, né, 3 camadas, vou falar assim, né, o coração. Uma camada que faz um revestimento externo, que é o pericárdio, uma camada que faz um revestimento interno, que é o miocárdio, e realmente o músculo cardíaco que faz a atividade, que bate, que pulsa, que faz a sístole, contração, e a diástole, relaxamento, que é o miocárdio. Então, 3, peri, mio e endo. Quem faz os movimentos aí de contração e relaxamento é o miocárdio, tá legal? Não esquece. Bem, quando a gente observa o nosso sistema circulatório, né, nosso sistema cardiovascular, a gente tem que tomar cuidado com o seguinte, com os dois níveis de circulação. Tá? Isso é bastante comum em prova, principalmente quando se fala da circulação existente entre coração e pulmões, que é chamado de pequena circulação. O coração ele está localizado entre os 2 pulmões. Então, ele está aqui, ó, no chamado mediastino médio, tá legal? E aí, a pequena circulação faz isso. Coração, pulmão, coração. Pô, só isso? Só. Coração, pulmão, coração. Essa que está sendo retratada aqui. Coração, pulmão, coração. Só. Ela normalmente, meu amigo, ó, vem cá. Ela normalmente é quem cai na prova. Normalmente é ela que está na prova. Tá legal? Grande circulação, difícil cair. A pequena circulação é, porra, extremamente comum, extremamente corriqueiro. Você vê questões de pequena circulação. Por quê? Porque ela estabelece exceções no organismo. Normalmente, a artéria carrega sangue oxigenado, sangue arterial. Normalmente, veia carrega sangue carbonado, sangue venoso. Olha só, estou te falando normalmente, hein? Se tu falar que a artéria carrega sangue arterial e veia carrega sangue venoso, você vai errar. Normalmente dá uma margem aí. E, então, onde é que não acontece?
Então, presta atenção que não vai acontecer isso na pequena circulação. Então, a pequena circulação, ela tem por objetivo levar o sangue aos pulmões, realizar a troca de gases, a hematose, transformar esse sangue que foi para o pulmão, que é um sangue venoso, em sangue arterial. E aí, traz de volta para o coração poder expulsar isso para o organismo, para nutrir o organismo. Então, pelo amor de Deus, a pequena circulação ela vai começar no ventrículo, como toda a circulação, tem duas, né? Pequena e grande circulação, toda a circulação começa no ventrículo. Do lado direito passa um sangue rico em gás carbônico, sangue venoso. Então, esse ventrículo, que é o ventrículo direito, ele vai expulsar sangue para os pulmões. Esse sangue é um sangue venoso. Esse sangue vai sair por uma artéria, porque a artéria leva sangue do coração para algum lugar. E as veias traz de algum lugar para o coração. Então, essa saída aqui é por uma artéria. É a exceção. A artéria pulmonar está carregando sangue venoso. Tá legal? Depois de realizar a troca de gás, depois de se purificar, né, o sangue se transforma em arterial. E o sangue se transformando em arterial, ele retorna para onde? Para o coração. Se retorna por veia. Mas esse sangue é o quê? É arterial. Se esse sangue é arterial e está retornando por veia, é a outra exceção. Então, presta atenção, toma cuidado, porque é isso que normalmente os caras exploram na prova. Né? Veia é todo o sangue que leva, né? Veia é todo o vaso que leva sangue do coração. Não, leva sangue pro coração. E a artéria vai levar do coração para algum lugar. Então, peraí, melhora um pouquinho isso, melhora. Veia traz o quê? Sangue. Para quem? Para o coração. A artéria leva o quê? Sangue. Da onde? Do coração para algum lugar. Então, única artéria em que circula sangue venoso? Pulmonar. Única veia em que circula sangue arterial? Pulmonar. Então, artéria pulmonar e veia pulmonar são as exceções. Todo o restante das artérias vão carregar sangue arterial. Todo o restante das veias vão carregar sangue venoso. Olha só, tu não pode dizer que toda artéria carrega sangue arterial. Estou frisando bem isso, porque eu costumo dizer que essa é a letra A de qualquer questão do sistema circulatório para a pessoa errar. Tá legal? Então, toma um determinado cuidado com isso, tá? Bem, aqui a gente vai também poder sinalizar a grande circulação, que começa, né, na artéria aorta, lançando sangue arterial para todo o organismo e retornando pelas veias cavas, que estão trazendo sangue venoso para o coração. Não esquece, meu amigo, pequena circulação é a minha dica em sistema circulatório, assim como a minha dica em sistema, né, respiratório, controle da musculatura respiratória, assim como a minha dica lá em sistema digestório é diretamente a parte de nutrientes. O Enem, ele tende a buscar mais informações dentro desses pontos, dentro desses tópicos. Tá legal? E o quarto sistema, que é o sistema urinário. Tá bom? Sistema urinário aí formado de rins, ureteres, bexiga e uretra no final. Tá? Rins, locais onde vai ser formado a urina. Tá legal? Ureteres conduzem a urina para a bexiga. Bexiga armazena temporariamente, né, a urina. E uretra lança para fora. Tá legal? E aqui a gente vê o funcionamento, né, de um rim. Meu amigo, pelo amor de Deus, o que mais cai? O que está no top, Jorge? É o funcionamento do néfron? Pode até ser o funcionamento do néfron. Mas algumas coisas você tem que entender. Que o rim, ele participa, né, diretamente de um aparelho. De nutrição? Também. Mas também um aparelho de excreção. Que eu vou jogar para fora, excretas. O que são excretas? São substâncias, né, que não interessam mais o organismo. São substâncias originadas diretamente de um metabolismo celular. Tá bom? O principal excreta, né, dos mamíferos é a ureia. O principal é a ureia. Mas também tem uma taxa de ácido úrico? Também tem, pequena. Mas o principal é a ureia. A gente vai jogar isso fora.
Quem controla isso? Porra, é o que mais cai. Quem controla a formação da urina são 2 hormônios. Você não pode esquecer. Existem 2 hormônios que vão agir diretamente aqui, né, na parte mais externa do rim, no córtex renal, aonde eu vou achar, né, a unidade básica de formação, né, de filtragem renal, que é chamada de néfron. Quais são os hormônios que eu posso relacionar? Pô, o hormônio chave, que mais cai em prova, né? O que está ligado ao sistema urinário, chamado de ADH, hormônio antidiurético, também chamado de vasopressina. Olha o nome, antidiurético, contra-diurético. O que é diurético? Produção de urina. Então, esse hormônio vai diminuir a taxa de produção de urina. Tudo bem? Beleza? Então, eu vou diminuir. Então, quanto maior a taxa de ADH, menor é o volume de urina. Ele é inversamente proporcional ao volume de urina. Isso tu não pode esquecer. Tá legal? O outro hormônio é chamado de aldosterona. Tá ligado à reabsorção de quê? De sais minerais. Tá? Normalmente, a aldosterona e ADH, vasopressina, eles são compatíveis. Tipo, se aumenta a taxa de ADH, também vai aumentar, normalmente, a taxa de aldosterona. Tá legal? Então, um está diretamente associado ao outro. Eles estão seguindo no mesmo caminho. Tá? Muito comum do cara pedir em prova. Ah, fulano foi a uma competição esportiva, assistiu um jogo de futebol. Foi lá, Tiaguinho e o Sidney. Pô, o Tiaguinho é esportista, né? Não vai querer beber e tal. O Sidney já é um cara mais fanfarrão, já vai tomar umas 2, 3 cervejas e tal. E o Tiaguinho, porque o Tiaguinho está no volante, então o Tiaguinho pode dirigir para ele. Na hora de sair do estádio, né? Depois de ter ido 2 vezes, o Sidney foi a 3ª vez no banheiro. Por que ele foi 3 vezes no banheiro? O que resultou da saída no banheiro? Ah, a cerveja. A cerveja é um diurético. A cerveja ela vai inibir quem? A produção do ADH. Então, quando o indivíduo toma 2, 3 cervejas, ele produz menos ADH, e se produz menos ADH, ele produz mais urina. Tem que lembrar que é inversamente proporcional. Tá legal? Você não pode esquecer isso. É o hormônio que é mais pedido nas provas. Tá? Então, tome determinado cuidado com isso. Outra coisa, né? Na urina existe um reflexo de tudo que tem no corpo. Então, é muito utilizado também em prova a ideia do exame antidoping através da urina. Tá? Então, se o indivíduo utilizar alguma substância que não seja permitida, vai haver um certo reflexo na urina. Tá legal? Beleza? Meus amigos, me despeço deixando uma mensagem, né, para vocês. Né? Ligaram uma mensagem aí do Rocky Balboa, né? Um personagem aí do Sylvester Stallone, né, que um dia falou, né, em um dos filmes, que todo campeão foi um dia um competidor que se recusou a desistir. Então, a ideia é, lute pelos seus sonhos, né, ou se organize, trabalhe, que com certeza você conseguirá atingi-los, tá ok? Gostaria de pedir um último favor, gostaria que você avaliasse essa videoaula. Tá ok? O seu retorno é muito importante para nós. Tá bom? Meu amigo, obrigado pelo carinho, pela atenção, por estar aí do outro lado, né, se dedicando aí ao Enem e ao estudo da biologia. Tá ok? Bons estudos e até a próxima.